Uma empresa, né, investindo na segurança, contrata uma firma para instalar mais uma câmera de segurança no teto de uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas 2 câmeras e a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistantes destas. Então aqui é a parte que tem que tomar cuidado, tem que ficar equidistante, tá? E aí ele fala, além disso, ele apresenta outras 2 informações que ele disse aí, ó. Um esboço, né, em um sistema de coordenadas cartesianas do teto da sala, onde estão inseridas as posições das câmeras 1 e 2, conforme a figura. Então tem aí a câmera 1 e a câmera 2, tá? Enfim, né? Deu aí o esqueminha no plano cartesiano. E aí ele disse aí, 5 relações entre as coordenadas x e y da posição onde a câmera 3 deverá ser instalada. Deu aí as 5 relações e ele pergunta, né? O instalador, após analisar as informações e as 5 relações, faz a opção correta dentre as relações apresentadas para instalar a terceira câmera. Então aí ele quer saber qual dessas 5 relações é a relação correta. A gente tem que tomar um pequeno cuidado nessa questão, porque ele quer, né, como eu grifei aqui, ele quer que a terceira câmera seja colocada de maneira a ficar equidistante entre as 2 câmeras. Então você que já está aí 2 horas e meia fazendo a prova do Enem, já está cansado, o que você vai fazer? Pô, equidistante. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses 2 pontos, certo? Então a terceira câmera vai estar onde? Vai estar no meio. Essa terceira câmera vai estar aqui no meio, né? Entre as 2 equidistantes. Só que, meu caro amigo, você tem que tomar bastante cuidado, porque ele diz que é equidistante, né? Não está ali bem no meio entre as 2, né? Porque olha só, se eu desenho aqui, deixa eu fazer de outra cor. Se eu desenho uma outra reta aqui assim, né? Não vou conseguir desenhar direitinho. Mas, ó, se eu desenho uma outra reta aqui, digamos que ela esteja perpendicular, né? Vamos olhar aí com os olhos do coração um pouquinho. Uma outra reta que seja aqui perpendicular a essa vermelha. Qualquer ponto que eu pegue aqui dessa reta em azul, ela vai ser equidistante desses 2 pontos, né? Vai ser equidistante aqui. Essa distância vai ser igual a essa. Se eu pego um outro ponto mais afastado, aqui, ele também vai estar equidistante, né? Esse tamanho vai ser igual a esse. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado no que ele disse aí, tá? Porque qualquer ponto que esteja nessa reta aí em azul, ela vai ser equidistante aos 2 pontos, né? As 2 câmeras, tá? Então a gente só tem que tomar esse cuidado. Então o que a gente vai fazer? A gente tem que encontrar a equação da reta em azul, né? Encontrar a reta da equação em azul vai me dar um pouquinho de trabalho, tá? Mas nada que a gente consiga fazer, tá? Como essas 2 retas, né, a vermelha e a azul, elas são perpendiculares, eu vou usar a fórmula que usa o coeficiente angular, porque eu sei que o coeficiente angular, eu sei a relação do coeficiente angular entre a reta vermelha e a reta azul. Como elas são perpendiculares, ó, vou chamar aqui de M1, vai ser igual a menos 1 sobre o M2. Falando aqui, né, o coeficiente angular M1 em vermelho da reta vermelha e o M2 o coeficiente angular da reta em azul, tá certo? Sempre que eu tiver retas perpendiculares, o coeficiente angular entre elas vai ter essa relação, tá? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a equação da reta vermelha, tá? E aí eu vou conseguir ver qual é o coeficiente angular, né? Que seria ali o A. E depois eu consigo encontrar o coeficiente angular da reta em azul, tá? E aí, feito isso, eu consigo encontrar a equação da reta azul, consequentemente, a relação que ele quer aí
o R1, o R2, o R3, o R4, o R5, tá? Então vamos lá. Vamos lá. O que eu vou fazer primeiro, né? Eu tenho aqui dois pontos. Esse ponto aqui, que é o 2 e 4. E tem esse outro ponto aqui da câmera 1, que é o 3 e 1, tá? Com esses dois pontos eu consigo encontrar a equação da reta vermelha. Vamos lá, vamos aos cálculos. Vou pegar o 3 e 1 primeiro, tá? Com o 3 e 1, né, a gente consegue a equação x1 mais b, certo? Eu estou botando o índice 1, que eu tô falando da primeira reta, né? Da reta em vermelho, tá? Então, vou chamar a reta vermelha de reta 1 e a reta azul em reta 2, tá? Só para ficar diferente uma da outra. Então, vamos lá. Então, quando eu tenho ponto 3 e 1, quer dizer que o x é 3 e o y é 1. Então, aqui o y vai ficar 1 igual a A vezes 3 mais B, tá? Eu vou ter que resolver um sistema. Então, aqui eu vou ter... Normalmente, a gente coloca aqui primeiro as letras, né? E um do lado de lá. Com o ponto 2 e 4, mesma história. O ponto 2 e 4 vai ficar como? Quando o y é 4, o x é 2. Se dá para ver. Mais b. Tá? Ou seja, 2a mais b igual a 4. Então, eu tenho aqui duas equações. Vou resolver um sisteminha. Consigo encontrar o valor de A e de B, consigo encontrar a equação da reta vermelha, tá? Vamos lá, vai ser um pouquinho complicado mesmo. Vou ter um pouquinho de paciência, tá? Como é que eu vou resolver isso? Sisteminha, né? Já falei, né? Vai ficar aí 2A mais B igual a 4. E o 3A mais B igual a 1. Como eles são... Como B, né, já é igual nos dois... Basta eu fazer um menos o outro, tá? Então, quando eu fizer um menos o outro aqui, como é que vai ficar? 2A menos 3A vai ficar menos A. O B vai cancelar, né, como eu quero. E 4 menos 1 vai dar 3. Ou seja, o A é igual a menos 3. Olha só que maravilha, né? Eu nem preciso encontrar o B, porque quando eu tenho a equação da reta, o meu A da equação da reta é o meu coeficiente angular. Tá certo? Então, o coeficiente angular da reta em vermelho, ou seja, o M1, é igual a menos 3. Certo? Com isso, eu sei qual é o coeficiente angular da reta em azul. É só usar essa relação que eu escrevi aqui em cima. Então, se o M1 é menos 3, né, vai ser menos 3 igual a menos 1 sobre o M2. E aí é só multiplicar cruzado, né? Então, M2 vai ser igual a menos 1 sobre menos 3, ou seja, 1/3. Então, M2 é igual a 1/3. Certo? Então, eu já tenho o coeficiente angular da reta azul, certo? Que é 1/3, né? Só simplificar ali o menos com menos. Então, eu já sei o coeficiente angular. O que eu vou fazer para encontrar a equação da reta 2? Se eu tenho coeficiente angular, eu preciso saber um dos pontos dessa reta em azul, certo? Se eu sei um dos pontos de coeficiente angular, eu consigo encontrar a equação da reta dela. E aqui, aí, olhando o desenho, deixa eu dar um zoom aqui. Olhando o desenho, esse ponto aqui da interseção da reta vermelha com a reta azul é o ponto que eu sei. Por quê? Porque esse ponto ele é equidistante entre o ponto 3, 1 e o 2, 4. Ou seja, então ele está na metade da distância aqui em y e está na metade da distância aqui em x. Ou seja, ele está batendo aqui no 2,5 e está batendo aqui no 2,5. Ou seja, as coordenadas desse ponto são 2,5 e 2,5, tá? Então, esse é um ponto em comum, né? E nesse caso, para que interessa a gente, é um ponto da reta em azul. Então, vou pegar aqui o ponto 2,5 e 2,5. E aí, sabendo o coeficiente angular e um dos pontos dessa reta,
a gente vai usar a fórmula. Aí da equação da reta. E aí, como que é a equação da reta? Vou escrever aqui para vocês. X2, vou botar x2 porque, como eu falei, né? Eu botei x1 e y1 para a reta 1. Vou botar x2 e y2 para a reta 2, só para ficar diferente, tá? x0, que é o ponto que a gente conhece, vezes o coeficiente angular, igual a y2 menos y0. Tá certo? Essa é a fórmula para eu descobrir a equação da reta sabendo o coeficiente angular em um ponto dado de qualquer reta, tá? E agora eu vou substituir o que eu sei, que é o coeficiente angular, e o ponto que eu conheço. Então, eu vou ficar com x2, que é o que vai levar para o final, tá? Poderia só botar x, tá? Mas como eu falei, só estou botando 2 para diferenciar da primeira reta. Menos o x do ponto que eu conheço, que é 2,5, vezes o coeficiente angular, que eu tenho aqui em cima, que é 1/3, igual ao y, que eu estou chamando de y2 para ficar diferente, menos a coordenada y do meu ponto, que é 2,5. Tá? Vamos lá. Agora estamos na reta final. Ó. x2 sobre 3, que eu estou multiplicando aqui por 1,5, menos 2,5 sobre 3, igual a y2 menos 2,5. Tá? Como eu quero, olhando ali as relações, ó, tá sempre o y isolado, ali eu também vou isolar o y, tá? Então, eu vou passar esse menos 2,5 para a esquerda. Então, eu vou ficar com x2 sobre 3 menos 2,5 sobre 3, igual não, né? Mais, porque ele vem trocando de sinal, 2,5 igual a y2, tá certo? Agora, deixa eu dar um zoom aqui, estou muito longe, né? Agora eu vou fazer essa conta aqui, ó. Vou 3 vezes 2,5, que dá 7, e vou somar esses dois. Então, eu vou ficar com x2 sobre 3. 3 vezes 2,5 vai dar 7, tá certo? 7 menos 2,5, 7,5, né? 7,5 menos 2,5 vai dar 5. Então, mais 5. E repito aqui o denominador. É a forma rápida aí de fazer o MMC, tá? Então, essa aqui é a relação, depois de muita conta, essa aqui é a relação que a gente tem entre todos os pontos aí em azul, ou seja, todos os locais aí que podem ser colocados essa câmera para que fique equidistante da câmera 1 e da câmera 2. Então, se você olhar agora lá as opções, é exatamente o R4 aqui, né? Ou seja, letra D de dado. Tá certo?